Olá, torcedor do Brasil e do mundo! O time que falaremos hoje no Times de Histórias é a Associação Portuguesa de Desportos, fundada no dia 14 de agosto de 1920, na cidade de São Paulo. Tem como apelido Lusa, as cores vermelho e verde. O mascote é o leão e manda os seus jogos no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, mais conhecido como Canindé. A Portuguesa surgia da fusão de 5 sociedades lusitanas já existentes: Lusíadas Futebol Clube, Associação 5 de Outubro, Esporte Clube Lusitano, Associação Atlética Marquês de Pombal e Portugal Marinhense. O pedido de filiação da Portuguesa à Associação Paulista de Esportes Atléticos, APIA, foi deferido no dia 2 de setembro de 1920, mas como não havia mais tempo para a inscrição no campeonato daquele ano, a Portuguesa fundiu-se ao Mackenzie, já inscrito, e participaram juntos do campeonato de 1920. No jogo de estreia, derrota por 3-0 para o São Bento da capital. A primeira vitória viria com um resultado espetacular: 4-2 no Paulistano de Arthur Friedreich, o grande clube da época. A união com o Mackenzie continuou ainda nos anos de 1921 e 22. Em 1940, a Associação Portuguesa de Esportes alterou seu nome para Associação Portuguesa de Desportos. Em 1935, a Portuguesa conquistou o seu primeiro campeonato paulista, onde foi líder absoluta durante toda a competição. A final foi contra o Ipiranga, vencendo por 5-2. No ano seguinte, 36, veio o bicampeonato. Portuguesa chegou na final contra o mesmo Ipiranga, que enfrentou no ano anterior. A Lusa goleou novamente por 6-1. O time da década de 50 é considerado a melhor equipe de toda a história da Portuguesa, não só por ter conquistado os títulos importantes dentro e fora do país, mas também por ter levado muitos jogadores para a seleção brasileira. Em 1951, conquistou o torneio San Isidro na Espanha. A Portuguesa também ganhou a fita azul por 3 vezes, por ter feito 3 expedições fora do país invictas nos anos de 51, 53 e 54. A Portuguesa dos anos 50 também foi 2 vezes campeã do torneio Rio-São Paulo, em 52 e em 55. A partir da gestão de Luís Portes Monteiro, em 1956, a Portuguesa adquiriu o atual espaço do Canindé, local que havia sido usado pelo São Paulo Futebol Clube e vendido à família Wade Sade. Para que pudesse abrigar os jogos da equipe de futebol, foi construída uma arquibancada de madeira e um campo oficial cercado por alambrados. Como o terreno ficava na várzea do rio Tietê, o local ganhou o simpático apelido de Ilha da Madeira. No dia 11 de janeiro de 56, a Portuguesa fez sua estreia na nova casa, vencendo um combinado entre os rivais Palmeiras e São Paulo por 3-2. Esta construção de madeira foi provisória, pois em janeiro de 72 o estádio do Canindé foi inaugurado com a partida Portuguesa 1, Benfica 3, sendo que nesse momento inicial o Canindé tinha capacidade para receber apenas 10.000 torcedores. Em 1979, o Canindé foi ampliado, com capacidade para receber 27.500 torcedores e rebatizado com o nome de Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte. O famoso erro do juiz Armando Marques na contagem dos pênaltis na final do Paulistão de 73 poderia ter sido corrigido, não fosse a pressa dos jogadores da Portuguesa em deixar o estádio do Morumbi. O jogo e a prorrogação terminaram em 0-0, que acabou levando a decisão para os pênaltis. O lateral Zé Carlos desperdiçou a cobrança pelo Santos, mas Carlos Alberto e Edu converteram. Pela Lusa, erraram Isidoro, Calegari e Ilcinho. Caberia então a Pelé
cobrar o próximo, que seria o gol do título, mas o árbitro se atrapalhou todo e declarou o Santos campeão, antes da cobrança do Rei. Enquanto os santistas comemoravam o título, os atletas da Portuguesa, orientados pelo malandro técnico Otto Glória, deixaram o campo rapidinho, sem banho mesmo. Quando Armando Marques percebeu a besteira que havia feito, procurou os jogadores da Lusa no vestiário, só que eles tinham ido embora. Sem data para um novo jogo, a Federação Paulista decidiu dividir o título de 1973. Algumas curiosidades sobre o time da Portuguesa de Desportos. Muito antes de desfilar sua genialidade nos campos do mundo afora, Diego Armando Maradona esteve perto de ser jogador da Portuguesa. Em 75, Maradona foi oferecido por seu empresário Juan Figuer por $300 mil. A diretoria da Lusa não quis, pois na época o jogador ainda era um jovem menino de 15 anos. No fim de sua carreira, Roberto Dinamite recebeu um convite para jogar pela Portuguesa. O jogador aceitou o desafio e participou do Brasileirão de 89 pela equipe do Canindé. O atacante marcou 9 gols nos 6 meses em São Paulo, que ajudaram a atingir a histórica marca de 190 gols em torneios nacionais, tornando-se o maior artilheiro da competição. No ano de 99, o técnico Zagallo passou pela Lusa, porém não fez muito sucesso. Depois do título de 1973, a torcida da Portuguesa só voltou a sentir o gosto de um título na decisão da Copa São Paulo de Juniores em 1991. Na ocasião, o time da Lusa foi a sensação. Foram revelados os atacantes Simval, Tico e especialmente Denner. Denner é considerado o maior craque revelado pelo clube em sua história, tendo falecido em 1994 no Rio de Janeiro após um acidente automobilístico. O jogador Pinga 1 é o maior goleador da história da Lusa, com 202 gols marcados. A Leões da Fabulosa é a mais antiga e tradicional torcida organizada da Portuguesa, fundada em 26 de fevereiro de 1972. A Leões da Fabulosa foi a primeira torcida organizada do Clube do Canindé. E chegamos ao final de mais um Times e Histórias. Se você gostou deste vídeo, curta. Se você quer saber sobre outras histórias de outros times de futebol, inscreva-se neste canal. Toda semana, a história de um time de futebol para você. Um abraço e até a próxima!